Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Amém? Está muito bonito. É muito gostoso estar aqui com os irmãos, principalmente na presença do Senhor, cultuando o Senhor, sentindo a sua presença. Está ouvindo bem a minha voz aí? Que parece que está um ruídozinho, tá? E agora melhorou um pouco? Vamos falar com o Senhor então, e quem sabe o Espírito Santo também é especialista em aparelhos eletrônicos, tá vendo? Já começou a operar, através de quem está manuseando, é claro. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor nós te damos, porque tudo pertence ao Senhor, tudo foste criado pelas tuas mãos. Meu Deus, estas pessoas que aqui se encontram nesta noite, Senhor, elas não vieram aqui para passar alguns momentos de entretenimento, para esquecer as suas lutas, os seus dilemas, os seus problemas, mas elas vieram aqui como nós viemos aqui, para juntos buscarmos a Tua presença, estarmos na Tua presença, prestarmos ao Senhor, oferecer ao Senhor um culto que seja digno da Tua majestade, da Tua santidade, e que expresse, Senhor, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, nós estamos aqui porque desejamos ter um encontro, mais um encontro, Senhor, que dê uma direção, dê um norte, um encontro, Senhor, que possamos sair daqui com a alma leve, que o peso da preocupação, da ansiedade, meu Deus, que o peso do cansaço físico, meu Deus, que a indiferença, meu Deus, espiritual, tudo isso possa ser lançado fora, tudo isso seja tirado de cada pessoa, que ao sairmos daqui, saímos com absoluta certeza de que tivemos um encontro com o Senhor, de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor tocou em nós, de que o Senhor nos envolveu, de que o Senhor é conosco. Senhor, eu me coloco inteiramente em Tuas mãos. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor se aposse de mim, da minha mente, da minha boca. Senhor, que o Senhor me ilumine, que a partir desse momento o Senhor faça fluir toda a sabedoria, todo o conhecimento do alto, mas principalmente todo o amor, meu Deus, e todo o poder transformador que só o Senhor opera. Senhor, fala conosco, aviva as nossas vidas, ilumina esse texto. Nós te pedimos isto, Pai, e cremos que o Senhor fará. Por isso te agradecemos em um nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que as crianças já foram. Tem chamada para crianças? Eu acho que não. Muito bem, queridos, eu quero dar as boas-vindas a você que talvez esteja vindo pela primeira vez. Quem sabe talvez algum crente chato fez com você como fizeram com esse irmão, maquinar o mal para o seu bem, e de repente você se vê no meio de crentes, e agora, já estou aqui, eu vou ficar aqui. Sabendo ou não, eu quero dizer que você veio no lugar que você deveria estar. Você hoje não deveria estar em nenhum outro lugar.
é vontade de Deus e é necessidade sua que você esteja aqui. Pois sejam muito bem-vindos, receba o nosso abraço, sabe que essa igreja ama você e quer fazer parte da sua vida, ser instrumentos de Deus para transformar a sua vida e para ajudar você nessa caminhada. Então, queridos, talvez alguém fale, o pastor está começando a enrolar, eu acho que ele não tem nada para falar, e ele está aí, sabe, está tentando ganhar tempo. Talvez você tenha com um pouquinho de razão. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre como você fazer um delicioso bobó de camarão. Você vai sair daqui expert em culinária baiana. Você não precisa ir em Salvador aprender com a Dadá, porque a Dadá é inspirada pelo capeta. E eu sou inspirado por Deus. Então a minha receita é melhor do que a de Dadá. Então, queridos, mas falando sério, isso é só para quebrar o gelo. É claro. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, ou acessar a nossa Bíblia. Eu sei que tem o seu iPad, o seu iPhone, o seu tablet, ou o seu notebook, ou quem sabe você ainda, como é uma moda antiga, você ainda usa uma Bíblia impressa, né? Certo? Então, se você, seja o que for, você abra em 2 Crônicas, capítulo 29. Estão me ouvindo melhor agora? Atenção, senhores passageiros, rumo aos céus. Aperte o seu cinto que o comandante continue dirigindo essa aeronave. O comandante dessa aeronave chamada Cibit chama-se Jesus de Nazaré. E ele não abandonou a tripulação nem os passageiros. Então você tem a certeza que terá um voo tranquilo, sem turbulência, porque ele vai conduzir por ares calmos. Queridos, 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 até o 10. E acho que você já viu aí no banner que nós pretendemos, esperamos no Senhor, falar sobre mude a sua história. E assim diz a palavra que prevalece. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu antepassado. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: ó levitas, ouve-me, santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar, porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor, nosso Deus. Eles o abandonaram, desviando o seu rosto da habitação do Senhor, deram-lhe as costas, também fecharam as portas do portico, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram sacrifícios no santo lugar ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio contra Judá e Jerusalém. Ele os entregou para serem objeto de horror, espanto e zombaria, como estáis vendo com os vossos olhos, porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão em cativeiro. Agora, tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que a sua fúria se desvie de nós. Queridos, mude a sua história, para que você comece a mudar a sua história. Você precisará rever a sua vida, você precisará passar a sua vida em revista, você precisará
reconstituir, até onde você tem consciência, até onde você tem lembrança, até onde você tem memória, de como era a sua vida, como ela prosseguiu e como ela está, como ela chegou, aonde ela chegou. Então, para que você precisa rever a sua história. Pastor, e como eu faço isso? Queridos, você pode fazer as seguintes perguntas: o que eu fiz de errado? Por que deu errado? O que eu deveria ter feito e não fiz? O que ainda posso consertar? A partir destas indagações, você vai começar a traçar planos, ideias, ou dar passos rumo a mudar a sua história, se você acha, se você entende, se Deus lhe diz que algo precisa ser mudado na sua história, ou se você mesmo tem a percepção de que algo na sua história precisa ser mudado ou reconstruído. Precisamos entender que o rumo da nossa vida é determinado pelas decisões que tomamos ou pelas atitudes que temos diante de algumas situações que deparamos no curso da nossa vida. Mudar não é fácil, mas às vezes é preciso. Creio que a mudança da sua história está intrinsecamente ligada a algumas fases da sua vida, como por exemplo, passado, presente e futuro. Queridos, a mudança passa, para começar a mudar a história, tem muito a ver com o meu, com o seu, com o nosso passado. Às vezes o seu passado, o meu passado está influenciando na minha vida atual. E nós temos um texto de um rei, de um homem que assumiu um trono, que assumiu um reinado, e ele começou a perceber que as coisas não iam bem. Ele começou a perceber que o reino estava fadado ao fracasso, as coisas estavam desmoronando. Só que ele não havia feito nada para que isso acontecesse. Ou seja, ele não era responsável direto pelas coisas que estavam acontecendo, pelos desmanchos, pela situação espiritual, pela situação política. Entretanto, ele começou a rebuscar a história dos seus antepassados, mas especificamente do seu pai, um pior rei do reino do sul, chamado Acás. Se Acabe foi o pior rei do reino do norte, Israel, Acás foi o pior rei do reino do sul, Judá. Se você retroceder um pouquinho, virar a sua página no capítulo 28, você vai ver algumas descrições de alguns feitos repulsantes que esse homem cometeu, o Acás. Entre algumas coisas horripilantes e repugnantes, o texto vai nos dizer que ele queimou seus filhos a uma divindade amonita chamada Moloque. Ele ofereceu seus filhos em sacrifício para obter o favor desta divindade. E vai dizer que ele, numa revolta contra Deus, um homem suicida, ele resolveu pegar todo o tesouro do templo, todo o tesouro do palácio, e deu em oferta ao rei da Síria para que pudesse o ajudar. Mas se não bastasse estes pecados horrendos, ele ainda cometeu o desatino de fechar. Vamos entender o seguinte: ele, na sua revolta, diz: já que Deus não olha mais para mim, já que Deus não se importa comigo, já que Deus não me favorece, já que Deus permitiu que o inimigo viesse e saqueasse, então agora, numa revolta contra Deus, nós vamos fechar o santuário, o templo, não haverá mais culto para o Deus de Israel. Queridos, há um perigo, tanto um abandonar consciente como um abandonar inconsciente do caminho do Senhor.
Se você está revoltado com alguma coisa, revolte contra aquilo que lhe revolte, mas não revolte contra Deus. Não cometa suicídio. Se alguma coisa está errada na sua vida, saiba que a culpa não é de Deus. Pode ter pessoas culpadas, inclusive você, mas não Deus. Aliás, tem coisa na minha vida, tem coisa na sua vida, que só com a ajuda de Deus. Se eu me revoltar com aquele que pode me ajudar, se eu me revoltar contra aquele que me protege, se eu me revoltar contra aquele que me abençoa, o que eu posso esperar? Nada, absolutamente nada. Então ele entendeu que tinha a ver com o passado dele, daquilo que os seus pais fizeram. E no caso específico do rei, repito, não foi nada que ele fez, foi o que o seu pai havia feito. Queridos, isso me faz lembrar 2 Reis capítulo 4, quando relata mais ou menos o seguinte. O texto diz que uma mulher dos discípulos do profeta ficou viúva. Então ela chega para Eliseu e diz: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e agora o credor está vindo, e ele tinha uma dívida, e o credor está vindo aí para apresentar as condolências, para oferecer os seus préstimos. Nada disso, ele está vindo aí para cobrar, e se eu não tiver como pagar, e eu não tenho, ele levará os meus filhos como escravo por 6 anos, já que a lei determinava que no 7º devia ser liberto. Isso me faz lembrar, este rei, como aquela mulher, não fizera nada diretamente para passar pela situação, mas entendeu que para mudar a história da realidade que estavam vivendo, precisar então lembrar que teve um passado. No caso dessa mulher, foi a responsabilidade do seu marido. Ele morreu e não deixou uma aposentadoria, não deixou um seguro social, um seguro de vida para que ela pudesse continuar a vida tranquilamente. Ele deixou dívida para que ela pagasse. E como ela não tinha como pagar, os filhos iriam pagar por ele. Então tinha a ver com o passado. Queridos, e talvez você fica pensando, mas pastor, que eu me lembre no meu passado, meu pai não fez nada disso, meu avô não fez nada disso. E graças a Deus meu marido está vivo e vai viver por muitos anos, amém. Eu espero que viva quantos anos o Senhor determinar, que seja longínquo a idade. Mas queridos, porém este rei entendeu que algo tinha que ser feito. Ele poderia dizer: olha, eu não tenho culpa, nem sou responsável pelas atitudes erradas do meu pai. Afinal de contas, ele que tomou essa infeliz decisão de abandonar o Senhor, e não foi ele, não eu. Talvez você me pergunte: pastor, erros dos meus pais pode ter influência na minha vida? E maldições hereditárias existem? Queridos, primeiramente, eu respeito pessoas que têm ideia contrária, que pensam diferente. Mas eu posso dizer que tem algumas coisas na vida dos pais que influencia positiva ou negativamente a vida dos filhos, até que eles resolvam cortar os laços. E eu posso dizer a você que maldição hereditária existe sim, mas que pode ser quebrada. E eu creio que como eu estou enxergando, eu consigo visualizar alguns estudantes formando em direito. Pastor, o ônus da prova probatória, seja ela pericial ou testemunhal.
Olha, a Bíblia nos fala sobre a história dos filhos de Noé. E a Bíblia diz que Noé amaldiçoou seu filho e a maldição caiu sobre o seu neto Cão. E por isso o Cão deu origem a uma raça amaldiçoada. Queridos, eu creio que nós que fazemos uso da palavra de Deus, que prega, que faz apelo, devemos prestar um serviço completo ao reino de Deus ao convidar uma pessoa a desafiar uma pessoa a entregar a vida de Jesus, a mudar de vida. Como, pastor? Devemos fazer uma oração, levar essa pessoa a fazer uma oração de quebra de maldição. Mas se ela não tiver, não precisa, não tem problema. Ah, sim, eu respeito. Agora, o que eu acho interessante é que algumas pessoas, até mesmo, eu digo isso, pessoas evangélicas, eu não concordo, eu não posso crer em maldição, porque isso, aquilo, eu digo respeito. Mas, queridos, ninguém questiona quando vai no médico, ele pergunta qual é o histórico familiar seu. Seu parente teve essa doença, seu parente era cardíaco, seu parente era tuberculoso. O que ele está fazendo? Ele estava investigando qual é a raiz hereditária dessa doença. Se é a doença hereditária. Se existe doença hereditária, também existe maldição. E aí nós precisamos quebrar essas maldições. E este rei, Ezequias, herdou um reino amaldiçoado por causa do seu pai. O reino que era abençoado por Deus, mas o seu pai rejeitou a bênção de Deus e atraiu a maldição do diabo. Queridos, é automático e assintomático. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela nem precisa convidar o diabo já está perto dela. Quando ela se afasta, ela está aqui andando com o Senhor, né? Com Jesus eu vou para Canaã, com Jesus eu vou para Canaã. Mas de repente, bem que de repente ela se afasta um pouquinho da companhia de Jesus e da estrada de Canaã. E o diabo diz: vem cá, eu vou te levar para outro lugar, um lugar que é mais quente, você não vai sentir frio, não se preocupe com o cobertor, que lá é quentinho. Eu estou lá de braços abertos esperando. Mas, queridos, nós precisamos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Mas o diabo não precisa de convite, ele não espera convite. O que ele espera é uma pequena brecha. O que ele espera é um pequeno escorregão, e lá está na hora. Sabe, eu tenho um irmão na fé, que era vizinho, era amigo, e depois de muito tempo ele se converteu, e aí eu comecei a brincar com ele, o pai dele era agente funerário. Aí eu falei: olha, Luizinho, vocês são os únicos que alegram quando alguém morre, né? Que alguém morre, vocês vendem, o negócio de vocês prospera. Aliás, queridos, abrindo aspas, um irmão chegou para um pastor e disse assim: pastor, olhe pelos meus negócios que não está indo muito bem. E o pastor colocou a igreja para orar e tal. Passou uma semana, duas, na terceira semana veio o irmão: pastor, e aí, irmão? Como é que está o negócio? Pastor, não vai bem. Eu acho que Deus não está ouvindo a oração do pastor e da igreja. Aí, pastor, irmão, qual é o seu negócio? Ah, eu tenho uma funerária. Você quer que eu ore para que as pessoas morram? Para que você prospere? Irmão, toma vergonha na cara, que eu não vou fazer uma oração desta. Queridos, então, às vezes o passado é muito ligado. Precisa lembrar-se do passado. Vocês sabiam que existem pessoas que fizeram pactos para elas sem que elas soubessem? E por causa disso elas estão amarradas com laços satânicos. A pessoa não sabe, o pai, a mãe, o avô foi lá no centro de macumba ou lá no centro espírita e fez um pacto, um compromisso, dedicando essa criança que iria ser, no caso da macumba, ia ser filho de santo ou filha de santo. Na verdade, os filhos de santo são os nossos filhos, porque nós somos santos. E nós não precisamos fazer pacto, nós já fizemos um pacto com Jesus. Já fizemos um pacto de andar com Ele, de ser dele e dele dirigir a nossa vida enquanto vivermos aqui e quando partirmos para lá. Então, queridos, verifique o seu passado. Talvez a sua história vai começar a mudar quando você
descobrir que no seu passado existe alguma coisa que está influenciando a sua vida presente, que está impedindo você, que está te atrapalhando. E aí o que é que você faz? Pastor, e se for maldição hereditária? Você quebra. Você orar em nome de Jesus. Senhor, eu quebro, eu desfaço toda maldição feita contra mim, consciente e conscientemente. Eu anulo na autoridade do nome de Jesus e declaro que a minha vida está refeita. Na minha vida só existe bênçãos, eu só recebo as bênçãos do Senhor. É muito simples. E às vezes a pessoa está aí. Aí esse rei percebeu que no passado recente estava a chave, estava a resposta. Seu pai havia feito coisas que afastaram a Deus do reino e atraíram Satanás para o reino. Só que às vezes, queridos, não é o meu pai que fez alguma coisa, não é meu avô. Às vezes coisas que eu faço atrai Satanás. Como, pastor? Queridos, a nossa vida é um altar do Senhor, o diabo ocupa o lugar que é do Senhor. Queridos, o que você anda assistindo? O que você leva para dentro da sua casa? O que você atrai? Se você convida, eu vou usar uma linguagem nossa, uma linguagem comum. A linguagem nossa, se você abre a sua casa para uma cela, você está atraindo quem para a sua casa? Quem? Eu não vi quem? Mas se você convida amigos para fazer um churrascão, uma bebedeira, e com aquelas mocinhas com aquele shortinho, sabe, que chama a atenção, e você começa a ligar naqueles pagode, que nem Jesus na causa, quem você vai estar atraindo para sua casa? Quem? Eu não senti convicção. Estou muito convicto em relação a Jesus, mas menos convicto em relação ao diabo. Queridos, ou nós atraímos Deus, ou atraímos o diabo. Não existe meio termo. Ou nós andamos com o Senhor, ou andamos com o diabo. Ah, mas eu não conheço ele. Ele não quer que você o conheça. Ele só quer que você e eu dê uma brecha para ele. Que quando nós viemos a conhecer ele, eu espero que você nunca conheça, não vai gostar de ter conhecido. Então, o seu passado. O passado dele era tenebroso, do seu pai. Mas, querido, ele resolveu, vou mudar minha história. A história da minha vida vai começar a partir de agora. Queridos, talvez a sua história do seu passado é uma história de fracasso. Talvez na sua família é uma história de pessoas que fracassaram. E aí começa a pensar, ah, mas é desse jeito, isso não tem jeito, a minha vida é assim. Não, a sua vida não tem que continuar assim. Pode ter sido assim até agora, mas da agora em diante pode ser diferente se você se posicionar. Se você resolver, vou mudar a minha história. Comece. Vou tratar melhor as pessoas que estão bem próximas de mim. Talvez eu não tenha tratado bem. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou aproveitar o pouco tempo livre que eu tenho, aquele tempinho espremido, para investir naquilo que vai dar resultado. E o que vai dar resultado eu vou investir na minha vida com Deus. Você está dando passos para a mudança na sua história. Queridos, então tem a ver com seu passado e depende, em segundo lugar, para mudar a sua história, depende do seu presente. Como está a sua vida no momento presente? O rei tinha um grande desafio no qual ele precisava tomar uma atitude para reverter a situação desfavorável. Eu diria que a situação era complexa, porque se envolvia questões religiosas, e mais do que religiosas, envolvia questões espirituais, que o religioso está atrelado ao espiritual. Que a religiosidade só existe dois senhores, ou se serve, ou a religião serve a Deus, ou a religião serve o diabo. Ou a religião, ela tem um propósito. Aliás, a palavra religião é muito bonito o significado, que é a palavra latim religare, quer dizer, ligar novamente. Mas o pior é que muitos não têm ligado a Deus de forma alguma, porque o único que liga o homem a Deus chama-se
Jesus de Nazaré, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Infelizmente as religiões têm ligado o homem a muitas coisas. Ao modo de vida melhor, uma satisfação ou um engano. Porque há no ser humano uma necessidade inerente, uma necessidade espiritual, e que às vezes na religião ela encontra uma satisfação, ainda que essa satisfação seja insuficiente para a necessidade que ele tenha. Mas aí vem aquela questão do engano. Por isso que pessoas estão procurando religião e não o Senhor. Porque as pessoas querem ter uma religião para ter aquela falsa segurança, aquela falsa que está tudo bem com ela, porque ela já está cumprindo com a parte religiosa dela e que ela está tudo bem com ela. Mas o que muitas pessoas não querem é submeter a alguém. Isto é, não quer ter um Senhor, não quer ter alguém que controle, não quer ter alguém que diz, isso não pode, isso não deve, isso não vai ser bom, isso vai ser ruim. É por isso que o provérbio diz, há caminho que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Então, queridos, depende do seu presente, das atitudes que você toma, das atitudes que eu tomo no presente, vai determinar que atitude você tomou a atitude certa. Você que está aqui, eu tomei a atitude, eu quero Jesus na minha vida, eu quero uma mudança, eu quero não apenas ser uma pessoa religiosa, eu quero ser uma pessoa de Cristo. Uma atitude certa. Querido, como está a sua vida com Deus? Eu começar a perguntar pessoalmente. Quando nós estamos falando do presente, o presente agora é como está a sua vida com Deus. Porque se a sua vida está bem com Deus, todas as coisas ao seu tempo irá se encaixar. O Senhor irá colaborar para que as coisas, afinal de contas a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que a Bíblia não diz para aqueles que Deus ama? Percebeu? Porque a Bíblia diz que Deus ama todos, mas as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque diferenciado. Significa que aqueles que amam a Deus têm prazer de estar com Deus, não têm dificuldade de obedecer a Deus. Mas nem todos que são amados por Deus têm facilidade de submeter ao senhorio de Deus. Então, querido, como está na sua vida com Deus? Como você tem andado com Deus? É de qualquer jeito? Não. É do jeito dele. É como ele quer, como ele determina. Eu já vi pessoas falando, olha, como está a sua vida? Mas tá. Eu creio do meu jeito. Eu estou seguindo a Jesus do meu jeito. Digo, não é do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito que ele nos orienta, é do jeito que ele determina, é do jeito que ele quer. Tanto é que Deus nos dá sempre múltipla escolha. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter o cuidado de obedecer. E a maldição quando os ouvirdes e forem rebeldes e não obedecer. Pois propõe a vida e a morte, múltipla escolha. Mas Ele está sempre torcendo para que nós façamos a escolha certa. Há sempre uma luz acesa, há sempre aquela luzinha de emergência que parece, sabe, o voo de noite, quando apaga aquela luzinha que indica, sabe? Jesus está ali, Jesus está aqui, essa luz está apontando, o Senhor está apontando a direção. Querido, como está a sua família? Comece a mudar a história, o histórico familiar. Tem pessoas, pastor, eu estou no segundo, no terceiro casamento, e para mim pode ser diferente. Você pode começar a mudar. Se você está no segundo, o seu segundo casamento pode ser muito melhor do que o primeiro. Só você vai dar certo. Eu vou ter atitudes diferentes, eu vou tratar melhor a minha esposa, eu vou deixar de ser um ogro para ser um príncipe. Eu não quero ser um Shrek, eu quero ser um encantado.
aos olhos dela. Aí você diz: como está a sua vida? Você sonha com um príncipe, mas veste com uma gata borralheira. Como é que vai conseguir um príncipe? Comporte-se como princesa, vista-se como princesa, tenha atitude de princesa. Como está? Como que você trata a sua esposa? Ela sabe, do meu jeito eu gosto dela. Mas você já perguntou se o seu jeito agrada ela? Você já perguntou se ela tem alguma crítica, alguma sugestão para lhe dar? Querida, me diz aí algumas coisas, mas com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor. Depois que eu tomar aquele banho, aquela ducha, depois que eu relaxar na sala de estar, aí você chega: querido, eu quero falar uma coisa, espero que você me entenda, sabe? É que tem algumas coisas assim que você pode melhorar um pouco. Como? Eu trabalho feito um burro, eu trabalho feito um cavalo, e você está achando ruim? Eu me esforço para colocar tudo na casa, para não faltar nada. Querido, comida e roupa ela tinha na casa do pai dela, não precisava de você. Ela não precisava de você. Ela casou para ter um marido, não casou para ter um pai. Se ela quisesse ter um pai, ela continuava solteira na casa dela, que estava muito melhor. E você esposa, com todo carinho, com todo o amor que eu tenho, todo o respeito que lhe devo, você tem honrado o seu marido como deveria? Você tem valorizado o seu marido? Talvez você tenha uma facilidade de criticar: você faz tudo errado, tudo que você faz não dá certo, você faz tudo errado, eu não sei o que. E tem a dificuldade de falar: querido, parabéns que você é inteligente, porque você teve essa ideia, porque você teve essa iniciativa. Olha, eu estou feliz. Você não sabe como eu sou a mulher feliz por tê-lo como marido. Aí você fica parecendo um pombo. Poxa, eu sou o cara, olha, eu estou bem na fita. Mas é assim, queridos, porque às vezes nós temos uma facilidade para criticar e uma dificuldade para elogiar. Nós somos caçadores de defeito. Parece um irmão nosso, que não fala o nome, não face a face, fica procurando quem está. Lembrou de quem? Se não lembrou alguém, não fala o nome, pelo amor de Deus, senão ele vai me bater depois. Às vezes tem uma facilidade de procurar erros para depois apontar o dedo. Eu disse, eu avisei, está vendo aí, ó? Bem que eu lhe avisei. Faz diferente, querido. Não deu certo, mas da outra vez vai dar. Acredite, vai dar. Tente de novo, não desista. Como estão os teus estudos? Você quer que a sua história mude, mas como você tem se esforçado? Que tipo de aluno você é? Que tipo de aluna? Qual o testemunho que você dá no colégio, na faculdade? Qual o seu comportamento? Os professores ficam felizes por ter alunos como você, ou você é mais um daqueles que dá provocadores de cabeça e afastamento temporário de professor, que aliás é um problema do momento, que tem pastores, pastor não, corta, sai de 1, 2, o que tem de professor encostado, gente, pedindo, sabe por quê? Que não está aguentando. Mas que tipo de aluno é você? Você tem se esforçado no seu estudo? Pelo amor de Deus, não estude só para passar, senão você não vai aprender nada. Estude para aprender. O problema de quem estuda para passar é que passa todo ano, mas não sabe nada no ano seguinte, porque só estudou para passar, para receber uma nota. Estude para aprender, que o que você aprende você levará para o resto da sua vida.
Queridos, você está disposta a consertar agora o que está errado na sua vida? Se você não estiver disposto ou disposta a consertar o que está errado, esqueça o milagre que você está esperando há tempo. Mas pastor, quem é o Senhor para falar que eu posso esquecer? Porque o milagre depende de atitude sua e minha. Se a minha vida tem alguma coisa errada, o milagre não vai acontecer. Queridos, quando foi que Deus respondeu com fogo? Vamos lembrar aquele cenário pirotécnico de Elias. O texto diz que Elias vinha e passou e viu o altar todo desmanchado, todo desconcertado. E ele havia feito um desafio. Então Elias fez uma oração poderosa. Manda raio, Senhor, o Senhor é mais poderoso do que Zeus. Então me desce um raio. Nada disso. Nada disso. O texto nos diz que ele reparou o altar. Ele consertou o altar. Ele arrumou o altar. Ele deixou o altar pronto para que Deus então pudesse responder. Se você não está pronto, como Deus vai responder? Como é que Deus vai fazer um milagre se existe algo em mim que impede o milagre de acontecer? Não sei. Mas reveja se tem alguma coisa que você precisa consertar. Reveja se tem alguém que você precisa pedir perdão. Reveja se tem alguém que você ofendeu, está magoado com você. E você precisa conversar e resolver isso. Por que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira? Não guarde as coisas. Que guardar as coisas, você está, vou usar agora uma linguagem de psicanalista, CIBD também é ciência. Se você guardar, você está acumulando lixo na sua alma, que vai provocar doenças. Não guarde raiva, não guarde ressentimento, não guarde nada dessas coisas. Então resolva, precisa ser resolvido. E o que não pode ser resolvido pessoalmente, resolva na oração. E quando eu estiver pessoalmente, eu me comprometo a resolver. Queridos, eu tinha uma dívida do passado. Aos 12 anos eu fiz uma dívida e saí do lugar e deixei atrás a dívida e fui para a capital, sabe? Esqueci a vida de menino do interior, menino da roça. Agora sou menino da cidade grande, sabe? Eu fiquei quase como aquela história lá do Faroeste Caboclo, né? Todo encantado com as belezas da cidade. Tempos passaram, precisamente 16 anos. O Senhor me encontrou. E um dia orando, o Senhor me lembrou: você tem uma dívida lá de 16 anos atrás. Eu digo: mas Senhor, isso já está no arquivo morto. Senhor, acho que ele nem lembra mais. Você tem uma dívida. Mas Senhor, eu estou em Salvador, daqui lá é 450 quilômetros. Mas você vai lá sempre. Aí eu falei: Senhor, quando eu for, me lembre que eu vou consertar esse erro. Querido, o bom é que você faz trato com Deus, que Deus lhe lembra, viu? Se você não quer ser lembrado, não faça trato com Deus. Senhor, olha, eu não vou fazer. Porque se você fizer, por que Eclesiastes diz? Melhor é que não votes, do que fazer voto de tolo. Ou seja, se não está disposto a cumprir, então não faça compromisso. Não assuma o compromisso. Mas, queridos, então quando eu cheguei lá, está numa boa, eu estou esquecido, mas Deus não. Aí Deus coloca um desejo no meu coração de refazer as caminhadas quando eu era adolescente. Adolescente, jovem, na infância, que na adolescência eu já fui para Salvador. Vai eu matar a saudade, montado no cavalinho com meu primo, e lá vai. Quando chegou na casa, do outro lado da casa onde eu passei a minha adolescência, a minha infância, eles disse: vamos voltar? Eu digo: vamos. Deus disse: nada, você tem algo ainda a fazer. Você não veio aqui só para rever o seu passado. Você deve fulano de tal 1 quilo de carne seca. Isso é hilário, mas era isso mesmo. Aí eu digo: não, eu não posso ir embora, eu tenho que ir até na casa de fulano de tal.
Mas por que eu estou devendo ele? Mas ele já esqueceu, nem negócio ele tem mais. Eu digo, mas eu tenho um negócio com ele. O problema é que ele pode ter esquecido, mas Deus não. Aí eu cheguei lá, me recebeu bem, tal, conversamos, digo, olha, eu vim aqui para acertar uma dívida que eu tenho com você. Hã? O quê? Como assim? Mas eu não tenho. Eu digo, mas eu preciso te pagar, por favor, receba. Para mim é importante que eu te pague. Eu nem sei quanto eu digo, vou pagar pelo preço atual, eu vou pagar um pouco a mais. Sabe o que ele me disse na despedida? Eu vejo que realmente ser crente é ser diferente. Foi isso que ele falou. Eu vejo. Querido, Deus sabe o que faz. Toma atitudes no presente, depende do seu presente. Não espere as coisas acontecer. Em terceiro lugar, me permite. Então, primeiro tem a ver com o seu passado, segundo depende do seu presente e terceiro, refletirá no seu futuro. Então, a mudança passa por aí. Passado, consertado, presente, firmar propósito, futuro, vai refletir o que eu estou fazendo hoje. O que eu faço hoje reflete. O que você faz hoje pode ecoar na eternidade. Pode marcar a vida de alguém. Pode transformar a vida de alguém. Saiba que o futuro está atrelado ao nosso passado e o que fazemos no presente. Tem gente que é extremamente futurista. Queridos, não há nenhum problema em ser futurista. O problema é quando ser futurista impede você, fica focado no futuro, mas esquece que o futuro depende do que fazemos, do que você faz no presente. Que o futuro nós vamos construindo dia após dia, é ação, é atitude, é projetos. Você tem projetado alguma coisa no seu futuro, você está estudando para quê? Você tem que ter um objetivo, traça metas, traça projetos, visa eles no futuro. No futuro eu quero chegar a tal lugar, eu quero ocupar tal posição, no futuro eu quero alcançar isso, eu quero galgar algo na vida maior do que o meu pai, do que meus irmãos mais velhos. Querido, felizmente por um lado, infelizmente por outro, eu sou o único filho da minha mãe que restou, e eu era o mais novo da minha mãe. Éramos 3, tem nada a ver com a novela mexicana, éramos 6. Éramos 3, restou eu para contar a história. Mas por que restou eu? Queridos, porque Deus resolveu me guiar e mudar a minha história. Mas porque o meu coração estava aberto para ele. Primeiro, Deus arrumou para mim mães adotivas para cuidar de mim. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Minha família foi desfeita. Eu sou fruto de uma família desfeita, sem pai, sem irmão, sem mãe. Eu sou órfão de pai vivo. Eu tinha tudo na vida para ser um revoltado. Eu tinha tudo na vida para me envolver com coisas, com o submundo do crime. Mas graças a Deus não me envolvi. Aos 17 anos, eu trabalhava na Beneficência Espanhola, ou Portuguesa, em Salvador. Meu primo trabalhava também, meu irmão trabalhava próximo. Aí um determinado final de semana eles me convidaram para sair. Meu irmão mais velho já tinha uns 20, chegando a 30. O meu primo nessa faixa etária aí dos 28. E vamos nós para o centro de Salvador, para um lugar que eu comecei a perceber que o lugar não era muito convidativo, digamos assim. E aí, olha que programão do inferno. Jogar sinuca e beber cerveja sábado à noite. E no local onde o ambiente era pesado. Mas por que eu estou falando isso? Porque em um determinado momento, o meu irmão mais velho veio com maconha e me ofereceu. Eu tinha 17 anos. Eu falei, não quero. Você pode dizer não. Você pode
começar a se posicionar para mudar a sua história. Ah, mas o que tem a ver? Cara, cabeça de camarão, pode ser. Cabeças, tem gente, filho de rico, pulando daquele prédio ali, um prédio mais luxuoso daqui da Barra Avenida. Eu tenho uns conhecidos lá, clientes meus aqui da banca de jornalistas, que fuma. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro, eles são ricos, dificilmente irão presos. E se forem, o pai tem dinheiro para pagar advogado para tirar. Eu sou pobre de emagrecer. Se eu for preso, eu vou apodrecer na cadeia. Pronto. Voltamos para o nosso trabalho. No outro dia eu fui lá na barraca. Eu digo, meu irmão, eu quero falar uma coisa. Quando vocês saírem para fazer o que vocês fizeram ontem, não me convide. Eu não quero fazer parte disso. Porque mesmo eu não experimentando, se a polícia chegar, eu vou junto, que eu estou com vocês. Se posicione. Se posicione. Você não é obrigado a aceitar aquilo que o diabo lhe oferece, mesmo que venha de alguém próximo a você. Saiba dizer não, eu não quero. Se Adão tivesse dito não, Jesus não precisava estar lá e vir para a cruz. Mas Adão não soube dizer não. Ele podia ter dito, você já comeu, problema seu. Eu não vou comer porque Deus disse para não comer. Então, queridos, a sua decisão, minha decisão de hoje, refletirá no futuro nossas atitudes. Queridos, como eu disse, o futuro está sendo construído no decorrer da nossa vida. Eu quero falar aqui a história de um homem. O nome dele é Roberto Vasco. A história diz o seguinte: a história do brasileiro Roberto Vasco é um ótimo exemplo disso. Nascido pobre na cidade de Raposos, em Minas Gerais, Roberto saiu para o Rio de Janeiro, ainda adolescente, em busca de uma vida melhor. Passava fome e lavava carros para ganhar algum dinheiro. Até que lavou o carro do músico Cazuza, que lhe ofereceu um almoço em vez de moedas. Com isso, Roberto ganhou uma oportunidade: trabalhar numa loja de roupas. Ele podia ter se dado por satisfeito, já que tinha conseguido um emprego mais estável do que andar pelas ruas lavando carros. Mas o sonho dele não era esse. Então deixou o emprego para trás e foi para Nova York. O que aconteceu lá? Ficou morando na rua, num banco do Central Park. Durante 4 meses, com pouco dinheiro que ganhava, ele decidiu comprar agulhas, couros e linhas e fez 12 bolsas. Queridos, resultado: uma repórter do New York Times, passando por lá, viu as bolsas, não comprou apenas uma, comprou as 12 e fez uma reportagem. Esse rapaz tornou conhecido que pessoas famosas, celebridades de Nova York, passaram a ser cliente dele. Mas por que isso? Porque ele aproveitou a oportunidade. Porque no presente, apesar da situação dele ser desfavorável, ele entendeu que poderia mudar o rumo, poderia mudar a história dele. Ele entendeu que ele não queria viver a vida inteira como mendigo, como morador de rua. Ele entendeu que quando a oportunidade bate a porta, a gente deve agarrar. E ele agarrou aquela oportunidade. Não que lavar carro seja desonroso, não que trabalhar como vendedor seja desonroso, mas você pode ir mais além, você pode conseguir mais. Queridos, não é que ser um caixa do banco é desonroso porque ele é honroso, mas você pode chegar à gerência, e você pode chegar à gerência da gerência. Depende. O nosso futuro é construído no dia a dia. Pessoas vencedoras não nasceram, na linguagem popular, com um rei na barriga. As histórias dos homens e mulheres vencedoras foram construídas no dia a dia, com decisões que eles tomaram, com posicionamento. E a sua história, como vai terminar? A sua história vai continuar como veio lá de trás? Ou vai continuar esse processo de mudanças que o Senhor está operando?
Porque, queridos, mudanças espirituais é parte do Senhor, mas depende de mim e de você. Se eu e você não abrir o coração, se eu e você não estiver receptivos, não estiverem abertos para que o Senhor opere as mudanças, nós vamos chegar na igreja e continuar 1000 anos, as mesmas pessoas com os mesmos problemas, choramingando e reclamando de tudo. E como diz a canção popular, sabe? Estava à toa na vida e a banda passou. Porque a fila anda. Porque a fila anda. Queridos, você já tem vislumbrado o seu futuro? Comece a pensar nele já. Não espere as coisas acontecerem para depois você reagir. Melhor, se prepare para quando elas acontecerem você esteja pronto ou pronta. Queridos, estude. Se você está estudando, faça cursos, faça aperfeiçoamento. Porque quando surgir a oportunidade, epa, esse cara sou eu, não é Roberto Carlos, não, sou eu. Eu que vou ocupar esse lugar. Por quê? Porque eu me preparei hoje, eu estou me preparando hoje. Eu estou me preparando desde ontem. Eu estou decidido a mudar a minha história. E com Deus na minha vida, ninguém vai impedir. Não tem capeta, não tem maldição hereditária, não tem raiz de família. Está tudo desfeito em nome de Jesus. Ah, meu pai era um beberrão, mas eu não vou ser um beberrão, um bebum. Meu pai era um drogado, mas eu não vou ser. Eu vou ser diferente, eu sou diferente. Ah, mas eu sou de uma família de pobres, de pobretões, que nunca conseguiu nada. Mas eu vou conseguir, eu vou ser o primeiro. Porque minha história vai mudar. Eu não vou viver essa vidinha. Queridos, eu quero lembrar aqui, tomara que a minha memória não falhe, a probabilidade dela falhar é 90%. Entre os filmes chamados melhores de todos os tempos, tem um, não é esse que você pensou, você deve ter pensado em Ben-Hur, não é Ben-Hur, é o filme E o Vento Levou, esqueceu de trazer de volta. Não, o filme é O Vento Levou. Por que eu lembro desse filme? Porque há uma cena nesse filme impactante, que me permite contrariar o grande Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues dizia que a vida imita a arte, eu diria que a arte imita a vida. Só muda a posição. Depois de uma guerra civil, que destruiu tudo, que destroçou, teve um incêndio que acabou destruindo. E então uma mulher chamada Scarlett O'Hara tomou uma posição. No meio da cinza, nos escombros da sua vida, de perder tudo, ela arranca, salvo engano, uma raiz, parece que era cenoura, e diz: por Deus eu juro que eles não vão destruir a minha vida, por Deus eu juro que eu não passarei mais fome, por Deus eu juro que nenhum da minha família passar a viver essa miséria. Atitude. É podia estar, meu Deus, agora a guerra civil matou todos os homens bons, ficou só os ruins. Senhor, a guerra dizimou, Senhor, viu o fogo queimou tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, querido, no meio da dor, no meio da agonia, do caos, ergueu-se dentro dela uma virtude. Por Deus eu juro. Queridos, creia no poder de Deus, mas acredite no seu poder de decisão, acredite na sua capacidade. O problema é que às vezes o que acontece com pessoas é que tem coisas que ela tem que fazer, fica esperando Deus fazer. Eu vou deitar aqui na rede, trago uma água de coco para mim, eu sou baiano, sabe, me balança aí, vou tomar água de coco. Ô mainha, espera aí bichinho, deixa vir. Não, queridos, tem coisas que eu tenho que fazer, tem atitudes que eu tenho que tomar. Deus não vai fazer o que eu e você tem que fazer. Deus não vai tomar decisões que eu tenho que tomar.
mas Deus vai aplaudir você. Parabéns, esse cara é dos meus, essa mulher é das minhas. Finalmente ela entendeu que devia se posicionar, finalmente ela usou a fé. Ele usou a fé. Finalmente eles entenderam que estão vivos, que eles podem começar, a mudança começa a partir deles. E eu estou fechado com ele, eu estou fechado com ela. Parabéns, nós vamos chegar lá. É isso, querido. E para não cansar mais vocês, eu estou caminhando para o fim. Queridos, de tudo que foi dito, talvez você disse, pastor, você disse tantas coisas, e nesse emaranhado de palavras, eu confesso que a minha mente ficou confusa, eu não consegui captar. Mas eu gostaria que você captasse pelo menos esse versículo. O versículo 10. Agora tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, tenho no coração a disposição, o propósito de mudar essa situação, de começar a mudar a história da minha vida e do meu reinado. Mude a sua história rompendo com o passado ou consertando aquilo que pode ser consertado. Não deixe o seu passado impeça-o de ser feliz, de conquistar algo significativo, nem de realizar os seus sonhos. Seu passado está no passado. Queridos, você sabe qual é a diferença entre o desanimado e o ansioso? Ah, pastor, é com uma paralela, é só uma reta no meio, não. A diferença é que o ansioso vive com a mente no futuro. Não vive hoje porque só amanhã e amanhã não chega. Não começa a viver o amanhã a partir do hoje. Jesus disse o que? Buscai o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Basta cada dia seu próprio mal. O amanhã trará seus próprios cuidados. E o ansioso e o desanimado vive com a cabeça no passado. Ai, lá no passado eu era assim. Ai, quanta saudade eu tenho daquele lugar. Ai, meu Deus, eu não consigo mais nada, sabe? Eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa alegre, eu era trabalhadeira, a minha vida está como Deus quer, eu estou indo, sabe, como Deus quer. Não, está indo como você escolheu ir. Está indo do jeito que você escolheu, a decisão que você tomou. Deus quer que você seja um vencedor, uma vencedora. Deus quer que você conquiste. Deus disse para Josué o quê? Tem muita terra para ser conquistada. Aí levanta um homem assim, de coragem, determinado, diz, olha, eu tinha 40 anos, mas hoje eu estou com 85, tal era a minha força naquele tempo, tal é a minha força agora, eu estou com a mesma disposição. Esse homem chamava Caleb. Ele não ficou passado. Amados, mude a sua história, aproveitando cada oportunidade que a vida te oferece. Creia em Deus e também em sua capacidade de vencer os desafios que vêm pela frente. Mude a sua história fazendo projetos que o futuro lhe dará condições de viver uma vida melhor. Não seja como algumas pessoas que simplesmente passa por este mundo e não deixa nada que seja lembrado. Tem pessoas que só os parentes mais próximos, e com algum tempo as lembranças já continuam sendo vagas. Queridos, uma vez eu comecei a pensar sobre os meus 2 irmãos mais velhos do que eu, e cheguei à triste conclusão que foram 2 homens que
simplesmente passaram por este mundo. Não marcaram a sua passagem, não deram continuidade à sua existência, morreram e com eles morreram a sua história. Mas comigo não vai ser assim, comigo não será assim, não é assim, porque eu faço parte de uma geração que Deus chamou para marcar a história. Eu sou parte de uma geração e de uma igreja que Deus chamou para mudar a história, inclusive nessa cidade. Não vai ser assim. Você está satisfeito, satisfeita com o rumo que a sua vida está tomando? Está tudo bom, né? Um dia bom, alegre, outro mais ou menos, e a gente vai remando conforme a maré. Querido, existe um ditado, um provérbio popular em Salvador, que quem espera tempo bom é como o camarão elevado pelas ondas, sabe? E na briga do rochedo com a maré, quem paga o pato é a ostra. Ela é lançada e se despedaça no rochedo. Então nós temos que ser como uma águia e não como uma avestruz. Nós temos que voar alto, nós temos que olhar para cima. E a nossa história pode ser mudada. Lembre-se de viver hoje, porque o ontem já passou, o amanhã ainda virá. Porém, o amanhã depende do que você fizer hoje. Comece a ressuscitar, a rever projetos, planos, sonhos, desengavete, porque amanhã você pode usufruir disso, para que quando chegar amanhã você diz: ah, meu Deus, bem que eu poderia ter concluído aquele curso, meu Deus, bem que eu poderia ter arrumado aquele emprego. E para acabar com essa falácia, queridos, eu tenho um parente próximo, um excelente profissional, mas que não tem nada na cabeça. Primeiro ele colocou, era uma pessoa pobre que não aceitava ser pobre, mas não fazia nada para ser rico. Aí que está o embaraço. Eu não aceito a condição de pobre, mas não faço nada para melhorar de vida. Ele acordava às 7 horas da manhã. Sabe que hora ele saía para ir para o trabalho? 9. Sabe que hora que ele chegava? 11. Ele pegava dois transportes coletivos. Eu não vou entrar no socativo, eu sou um profissional de mão cheia. Resultado: o irmão dele arrumou um emprego numa das maiores empresas de Salvador. O emprego está certo, vai lá, está tudo ajeitadinho, sabe, nos conforme. Você só vai chegar lá e apresentar sua carteira e assinar. Ele foi, sabe que hora? 4 horas da tarde. Tomou uma bronca do responsável pelo RH. Toma vergonha, rapaz. Quem quer trabalhar chega essa hora para procurar emprego, rapaz? Você é um preguiçoso. 4 horas da tarde o sujeito chega no emprego. Veio para São Paulo. E este ano a minha irmã contou. A TIM chamou ele para fazer aquelas prateleiras de stand de exposição. Pagava um excelente salário. Não vou, não trabalho para ninguém, trabalho para mim. O que ele tem para ele? Nenhuma casa tem morar de favor com as filhas. E comendo o pão da humilhação. Um homem sem autoridade nenhuma, sem projeto nenhuma, um homem com 60 e poucos anos, já tem problema que nem o seguro social tem. Sabe por que isso, querido? O presente dele, ele não pensou no futuro. Ele não trabalhou para o futuro, ele ficou sonhando. Ele ficou no mundo de faz de conta, assistindo a Barbie, não sei mais quem, e não sei mais quem. E ele acabou sendo enganado por Malévola. E resultado. Então, queridos, mude a sua história, mas tenha atitudes que redundem em mudanças. Tenha comportamento, posicionamento. Porque a história é contada da ótica dos vencedores. E os grandes vencedores conquistadores foram pessoas que usaram mudar no seu tempo, usaram pensar, trabalharam para isso. Diz que Bill Gates é o primeiro a chegar na sua empresa e o último a sair. Mas tem gente que é dono
Então, queridos, o que na sua história precisa ser mudado? Você já parou para pensar sobre o seu histórico, o histórico da sua família? Querido, se você detectar, se alguma coisa, algum histórico ruim da sua família, pelo amor de Deus, não fique choramingando, lamentando, quebre, rompa com isso. Em nome de Jesus, eu rompo com esse histórico maldito. Essa corrente não vai fluir. Querido, estou falando o que eu já fiz. No meu caso é de doenças familiares. Eu falei, Senhor, no nome de Jesus, minhas filhas não vai herdar, minhas filhas não vai acontecer doença nenhuma de nem descendência paterna nem materna. Está interrompido esse fluxo em nome de Jesus. Rompa. Seu passado foi apagado, o passado pode ser apagado por Cristo. Ele está começando uma nova história. Não viva a história de derrota, de sofrimento, de sofrência, de autocomiseração, mas viva um momento de sonhos, de prever. Amanhã eu vou estar lá, naquele lugar. Quando você chegar na empresa, você pode mirar para aquela pessoa que tem um cargo mais importante. Você olha para elas, é nesse lugar que eu quero chegar. Eu vou chegar nesse lugar, não importa que eu estou começando daqui de office boy, mas vou chegar lá. Queridos, tem tantas pessoas aqui nessa igreja, tem uma história linda. Gente que teve tudo na vida para ser um fracassado, graças a Deus é um vitorioso. Gente que teve tudo para não dar certo, mas pela graça de Deus e pelo posicionamento está dando certo e vai melhorar mais ainda. Você pode ser uma dessas pessoas. Querido, se você sabe, se você quer mudar a sua história, cadê o pessoal do louvor? Me ajude aqui, pessoal do louvor. Oh, glória a Deus. Queridos, enquanto o pessoal do louvor começa a dedilhar para o Senhor a sua harpa, como Davi, bom harpista, se Deus falou o seu coração, se você quer começar a efetuar uma mudança na sua história, eu quero te convidar a se dirigir ao altar do Senhor. Mas não venha apenas porque eu estou fazendo o convite, venha porque você quer, porque você precisa, porque você entende que Deus está falando. Pastor, Deus já fez muitas mudanças, isso, então continua o processo. Começa a mudar a história da sua família. A sua família mostrará para você: meu Deus, fulano, quem diria desse menino? Que já não é mais um menino, é um homem, é um pai de família. Eu não imaginei que chegasse a tal ponto, a tal lugar. E essa menina que eu achei que não ia dar nada, hoje é uma bênção. É uma bênção nas mãos de Deus, é uma bênção nessa cidade, é uma bênção, um orgulho para a nossa família. Mude a sua história, comece hoje a mudar a história da sua vida. Coloque diante de Deus: Senhor, o passado está, apaga tudo aí, Senhor. Senhor, todo fluxo de maldição, todo papo feito está quebrado em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Fale comigo. Abra o seu coração. Deixa Ele falar contigo. Aliás, fale você com Ele.